A política europeia lida com as relações sociais envolvendo autoridade ou poder, que estão em constante estado de evolução no velho continente. Trata-se de um tópico muito mais intrincado do que em outros continentes, devido a uma série de fatores, incluindo o longo histórico dos Estados-nações da região, bem como pela crescente tendência moderna de um incremento da unidade política entre os Estados europeus. A política atual da Europa pode ser traçada em retrospecto pelos eventos históricos ocorridos em seu interior. Da mesma forma, a geografia, economia e cultura contribuíram para o aspecto político atual da Europa. As relações entre a Rússia e os Estados europeus ocidentais melhoraram bastante desde o fim da Guerra Fria, mas, recentemente, tensões têm emergido com a disseminação rumo ao leste das organizações ocidentais. Desaparecendo o Estado, atinge-se o sistema comunista, a sociedade sem classe. Há uma certa confusão com relação ao vocábulo comunismo, pois muita gente confunde certos estados socialistas da sociedade, chamando-os de comunistas. Algumas características do comunismo são a ausência do Estado, os meios de produção são coletivos, inexiste a propriedade privada ou estatal, a propriedade é social, desaparecem os aparelhos que exercem controle, que impõem regras, disciplinas e surge a violência. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com você, caríssimo telespectador, sobre o tema Políticas Europeias e Comunismo. E para abordar esse assunto importantíssimo, nós convidamos o excelente advogado, Dr. Rodolfo Politano. Eu digo excelente porque eu o conheço pessoalmente e sei da altíssima capacidade intelectual deste nobre advogado. Quem é o Dr. Rodolfo Politano? Engenheiro metalurgista pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, mestre em Engenharia Metalúrgica pela Escola Politécnica da USP, doutor em Tecnologia Nuclear pelo IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da Universidade de São Paulo, bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da USP e, obviamente, advogado. Professor em nível de pós-graduação do IPEM, USP, responsável pela cadeira Gestão de Propriedade Intelectual e Proteção do Conhecimento. Professor titular de Análise de Decisões e Riscos na Faculdade de Engenharia da FAAP. Pesquisador sênior do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEM-CNEN, Comissão Nacional de Energia Nuclear de São Paulo. Tem experiência nas áreas de gestão de inovação tecnológica, propriedade intelectual em institutos de pesquisa e novos materiais estratégicos. Como vai, doutor Politano? Tudo bem? Saiba que é uma honra muito grande do Direito e Justiça em Foco recebê-lo aqui no estúdio. A honra é toda minha, eu agradeço muito ao convite e espero contribuir à altura, do nível desse programa, eu venho acompanhando já há algum tempo. E agradeço o convite novamente e espero poder contribuir aí com alguns dos meus conhecimentos. Não, você tem um conhecimento profundo sobre esse assunto e eu quero explorá-lo bastante. Explorá-lo no bom sentido. Esteja à vontade. Então, e nós vamos conversar bastante porque nós temos a obrigação de informar o telespectador sobre esses assuntos. E eu já lhe faço uma pergunta. Eu quero que você diga para nós aqui o que você entende, aliás, e o que você entende e qual o seu interesse, principalmente do leste europeu. Bom, o meu interesse, apesar do meu sobrenome italiano, eu sou
Eu sou húngaro, eu sou cidadão brasileiro, sou húngaro. Você é húngaro. Por parte de mãe. Eu cresci ouvindo as histórias dos meus avós do leste europeu. E muita coisa eu fui atrás das histórias que eu vi, que meu avô contava, eu fui atrás, né, de documentos históricos e fui me interessando até finalmente chegar até o local, né? Eu visitei onde meu avô nasceu, os principais locais onde ele me relatava os fatos históricos. Então, ele teve os principais locais da experiência que ele desfrutou durante a sua existência. Isso. Veja, eu brinco que eu sou fruto da Primeira Guerra Mundial, porque tanto o meu avô quanto minha avó vieram para o Brasil em função de um grande diáspora provocado pelo final da Primeira Guerra Mundial, mais precisamente devido ao Tratado de Trianon, que foi assinado no Palácio de Trianon, lá em Versailles, e onde a Hungria perdeu 2/3 do seu território. Então, o meu avô nasceu húngaro e morreu romeno, e minha avó nasceu húngara e faleceu iugoslava, Sérvia. Essas coisas... Na região da Eslovênia atual? Não. Da Iugoslávia mesmo. Né? Hoje hoje ela está dividida, Sérvia. Mas assim, eu acabei não indo para a cidade da minha avó porque a Sérvia não tem a livre passagem da comunidade europeia, então precisaria tirar visto, era um pouco complicado. Mas a distância entre a cidade do meu avô e a cidade da minha avó, lá é em torno de 50 quilômetros, não mais do que isso. Sim. Na verdade, eles se conheceram aqui em São Paulo. Né? Sim. Mas era muito próximo. Agora, veja, nós estamos falando de 3 nacionalidades a menos de 50 quilômetros, numa fronteira que ela foi se movimentando ao longo da história. Isso, para nós brasileiros, isso é uma coisa extremamente... é muito difícil de nós entendermos. E para eles também, né? Bom, enfim, por conta de ouvir e de gostar de história, eu fui me interessando, fui me aprimorando no tema e, de preferência, ouvindo de fontes primárias. Eu gosto muito das fontes primárias, eu gosto muito das pessoas que testemunharam, né, fatos históricos. Certo. E aí, com isso, eu fui me aprimorando, né, nesse assunto controverso. Principalmente porque ele tem um desdobramento controverso, conforme nós vamos conversar aqui. Muito bem. Você sabe que nós temos algo em comum? Qual? O meu pai é italiano, nasceu italiano e veio para o Brasil. E quando deflagrou a Primeira Guerra Mundial, ele se alistou como voluntário e foi para Cosenza, não é? Defender a Itália. Olha só. E Cosenza é a cidade do meu bisavô. Não diga, olha aí, tá vendo? Foi para lá, inclusive ele atuou, foi defender a Itália na Primeira Guerra Mundial. Infelizmente ele retornou, porque senão não estaria aqui. Foi a guerra mais sangrenta da história. Se fala muito da Segunda Guerra Mundial, mas a Primeira Guerra Mundial foi uma guerra extremamente sangrenta. O número de baixas... Mas você falou a respeito da dificuldade das pessoas transitarem, não é, nesses lugares. Eu me lembro que quando eu fui para a Eslovênia visitar os parentes do meu... A Eslovênia agora, mas antigamente fazia parte, era a Iugoslávia, né? E na fronteira da Itália com a Iugoslávia, de Bilja. Bilja é uma cidadezinha que tem lá. Eu, quando passei pela fronteira, eu, minha mulher, minha filha, foi uma dificuldade muito grande, porque eu apresentei o passaporte brasileiro. E eu fui questionado, não é? Eles pegaram o passaporte, abriram, não é? E começaram a me questionar. Eu estou vendo aqui que o senhor viajou para a Argentina, eu estou vendo que o senhor viajou para o Paraguai. O que o senhor foi fazer lá? Eu simplesmente, a minha resposta, eu sabia que eu estava entrando num país altamente da cor vermelha, né?
Então eu disse, olha, eu estou vindo de um país que tem a liberdade como ponto importantíssimo. E eu sou livre. Então eu viajo para onde eu quiser e não tenho que dar satisfação para ninguém, somente ao meu país. Ele me olhou, porque eu falei em italiano, né? Eles entendem. Ele me olhou, fechou o passaporte, me entregou, falou, pode ir embora. Quer dizer, olha só que situação. Uma situação bastante... Isso foi em que ano, doutor? Foi lá em... o ano... Foi em 1980 e pouco. Tá. Mas mesmo assim... Ainda era Brostito. Sim, claro. Brostito. Claro. Foi lá atrás. Muito bem, mas quem está sendo entrevistado aqui é você. Quais foram os fatos e momentos históricos mais importantes para a região europeia? Essa é uma pergunta difícil, mas eu gosto de salientar alguns aspectos que foram marcantes para a história da Europa e que repercutiram muito também na história do leste europeu. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, foi o Império Romano. O Império Romano ele determinou muito da influência ocidental na Europa. Então, a fronteira do Império Romano justamente foi o rio Danúbio com o rio Tiso. As maiores termas romanas, elas estão em Budapeste, pouca gente sabe, em Aquicum, você pega um trem. Então, a presença romana, a história de Roma na Europa, ela é extremamente determinista. A segunda fato histórico que repercutiu na Europa de uma forma bastante contundente foi o cristianismo, né? A disseminação do cristianismo dentro do próprio Império Romano. Isso foi repercutindo. Nós temos a falsa ideia de que o grande boom foi no começo do milênio, né? Nos anos 400, 500. Mas eu vou citar o caso do rei Estevão da Hungria, que por volta do ano 1000 ele cristianizou a Hungria. E isso foi um ato de grande senso estratégico. Quer dizer, fazer parte da comunidade cristã era algo estratégico, mais do que religioso, era estratégico. Um outro grande fato histórico que repercutiu muito na Europa foi, e pouco comentado, foi a invasão dos mongóis, né? Que por pouco a história da humanidade não seria muito diferente se os mongóis não fossem democratas. Ou seja, quando morria o Khan, todos se voltavam para o seu centro e decidiam qual seria o próximo Khan, o próximo líder. E nessas a Europa conseguia, nessas voltas, né, quando morria o Khan, a Europa conseguia respirar e se reorganizar. Porque eram atos inteligentes, né? Era um exército avassalador e eles tinham uma estratégia muito parecida com a dos romanos. Ou seja, eles instauravam uma paz, né? Uma paz inteligente, porque eles tinham inclusive uma faculdade de administração pública, em troco de um tributo muito menor do que o tributo que nós pagamos hoje. E essa imagem sanguinária vem das cidades que não se submetiam, eles dizimavam por uma questão... Mas então você acha que a violência de outrora, dessa época, ela é mais avassaladora que a de hoje do nosso planeta? Sim, sem sombra de dúvida. Se existem dados, eu não tenho eles aqui, mas as pessoas morriam muito por mortes violentas, muito mais do que morreram no século XX com todas as atrocidades que foram cometidas. Porque aí veio a segunda leva, que é a grande leva. Os mongóis eles prepararam o terreno para uma força que foi muito importante, que foram os turcos otomanos, que eram herdeiros de uma das facções do Império Mongol.
A Turquia, até hoje, há um ressentimento no leste europeu e na Europa em relação à Turquia, justamente por conta da influência que ela teve, a invasão do Império Otomano teve na Europa e no desenrolar, né, da história europeia a partir dessa influência. E é recente, nós estamos falando aqui 1600, nós estamos falando mais ou menos na época dos descobrimentos. Sim. Aliás, o que há de comum com isso, né? O mundo árabe era dividido, havia duas tendências, a tendência otomana e a tendência andaluz, que era a tendência da Península Ibérica, de onde surgiram as grandes influências da cultura árabe, foram justamente da região hoje Espanha. Com a derrota da Espanha e Portugal árabes e a ascensão do Império Otomano, o que houve no mundo islâmico? Houve uma inversão de valores e em detrimento do valor intelectual, da sabedoria intelectual, foi dado o valor ao aspecto militarista, né? Então, nós sentimos hoje essa virada, né, de foco. Antes o foco era o estudo do Alcorão, o estudo das ciências, e o foco virou a questão da dominação militar, que foi personificado no Império Otomano. Há uma diferença aí, segundo consta na história, eu vou abordar isso e gostaria que você também falasse a respeito, entre o cristianismo, a Bíblia e o Alcorão. O Alcorão foi escrito por Maomé, e o que nós temos conhecimento hoje do cristianismo foi trazido por Paulo de Tarso, que foi um seguidor que não conhecia Jesus Cristo naquela época. Ele nunca se encontrou com Jesus Cristo, mas depois da morte de Jesus Cristo, ele se interessou e foi e levou ao conhecimento, não é, o que nós temos hoje no cristianismo. É isso? Isso é uma das teses que se defende sobre a expansão do cristianismo. É claro que às vezes esses pequenos detalhes, né, existem pequenos detalhes na história que nos passam desapercebidos e que às vezes, muitas vezes são deterministas no que vai ocorrer. Sim. Então, um apóstolo que não conheceu Jesus foi muito mais impactante, às vezes, em alguns aspectos, do que propriamente aqueles que foram testemunhas oculares, né? Sim, sim. Mas isso é o interessante da religião, né? Claro, a religião ela tem esse aspecto... Claro, são aspectos que, como você disse, as pessoas não têm conhecimento. E aqui o nosso Direito e Justiça em Foco procura sempre levar ao telespectador o conhecimento autêntico, a verdade sobre aquilo que ocorreu, não só naquela época, mas também na atual. Mas eu pergunto, qual a importância da Rússia no cenário europeu? E a BRICS, ou seja, é um acrônico que se refere aos países membros fundadores, o grupo BRIC, né? Brasil, Rússia, Índia e China, e a África do Sul, que juntos formam um grupo político de cooperação. Bom, dentro dessa história que nós estamos escrevendo, nós hoje olhamos para o cenário europeu e vemos como grande potência a Alemanha, sem dúvida a França, mas na época, nessa época da invasão do Império Otomano, os grandes agentes, né, os grandes atores no cenário geopolítico europeu era Rússia e Áustria. Tanto que foi a Áustria que expulsou as forças austríacas com o auxílio das forças russas, que expulsaram os otomanos da Europa. Isso no final do século XVII. A Rússia, portanto, ela se estabeleceu como Estado nacional há já muito mais tempo do que uma Alemanha, do que uma Itália, que eram aglutinados de reinos, né, de condados, enfim. Sim. Então, subestimar a Rússia sempre é um erro de avaliação. A Rússia é uma potência. Claro. Nós estamos agora falando de China. China é muito interessante porque é a maior potência capitalista do mundo. E, por incrível que pareça, a maior potência capitalista do mundo é comunista. Claro. Então nós temos uma Rússia,
uma China e temos a Índia, que também possui aí uma herança milenar importantíssima. Então, para o Brasil é um excelente negócio ficar perto dessas pessoas. Por quê? Porque você concorrer com os Estados Unidos, com uma Inglaterra, enfim, em termos do jogo de xadrez, sem entrar em questão de mérito, mas no jogo de xadrez, precisamos parar para pensar de lado de quem nós sempre saímos ganhando e sempre saímos perdendo. Muito bem. Então o BRICS é uma coisa que... E pode causar problemas para o Brasil, porque justamente incomoda o... Claro. Claro. Eu tenho uma pergunta aqui, não é? Com base na história do leste europeu, devemos temer o comunismo? Eu pergunto a você, você praticamente já ensaiou a resposta. Existe algum paralelo? Não é? Eu também tenho uma outra pergunta que eu vou englobar com esta, não é? Conforme dito em nosso editorial, algumas características do comunismo são a ausência do Estado, os meios de produção são coletivos, inexiste a propriedade privada ou estatal, a propriedade é social, desaparecem os aparelhos que exercem controle, que impõem regras, disciplinas e surge então a violência. Então eu gostaria que você comentasse tudo a respeito. Olha, eu posso lhe dizer, pelo que eu ouvi de testemunhas oculares, né? O comunismo no leste europeu ele surgiu graças à presença do Exército Vermelho no pós-guerra. Se não houvesse o Exército Vermelho, o Exército Soviético, o Exército de dominação, em países como Hungria, como Romênia, como Bulgária, o comunismo não teria se estabelecido nesses lugares. No Brasil, felizmente, nós não temos a presença de nenhum Exército Vermelho. As tentativas que tivemos... Nem o MST? Não, não. Não? Não. As tentativas que nós tivemos aqui no passado são risíveis do ponto de vista estratégico-militar. E continuam sendo. Eu ficarei preocupado no dia que a propriedade privada, fazendo a link, quando houver algum tipo de desapropriação compulsória de propriedades de pessoas de bem. Aí eu vou começar a ficar preocupado. O que eu não vejo a menor, né, assim, desse medo nós não devemos temer. Eu até diria o seguinte, que isso pode ser um desserviço a você levantar um debate político até de oposição. Eu queria que você continuasse, porque agora eu vou chamar o intervalo, mas antes de chamar o intervalo, eu gostaria que você, após esse break, você continuasse a falar sobre esse tema e também sobre os comentários de formadores de opinião da oposição. Não é? Tá bom? Agora eu vou chamar um pequeno intervalo. Você aguarde que logo, logo retornaremos.